Queridos, hoje jubileu de 50 anos da nossa paróquia. Tem alguém aqui que estava no começo dessa história? Levanta a mão aí para eu ver. Dona Mariana, seu Pedro. Cadê o Moacir? Cadê a tia Helena? Uma salva de palmas para esse. Eita! Em 1972, era cardeal aqui, em Aparecido, cardeal Mota. E o desejo era de ampliar o número de paróquias. Então foi desmembrada da paróquia de Nossa Senhora da Glória, a paróquia de São Pedro, que se estendia até o Piauí. E a nossa paróquia, ela fora construída em forma de uma barca ou de uma mitra. E a igreja de São Pedro, aqui pertinho do Rio Paraíba, dá para nós essa sensação de que estamos cobertos com a graça de Deus, com a proteção de São Pedro Apóstolo. É para isso que existe a igreja, meus irmãos, para ser uma extensão do amor de Deus. Nós, a Igreja Católica, melhor dizendo, ela não ergue uma igreja para construir e para marcar território simplesmente. Quando se é erguida uma igreja, o objetivo é estender o sacramento da salvação para o povo. É estender o amor de Deus ao povo. São Francisco de Assis, onde ele avistava uma igreja, ele rezava: Deus o salve, casa santa, onde Deus fez a morada, ali mora o cálice bento e a hóstia consagrada. A igreja, para São Francisco e para nós, é um sinal do amor de Deus. Então, quando vocês, queridos paroquianos, olham para esta igreja de São Pedro, vocês têm que ver o amor de Deus nela, sim ou não? É o amor de Deus que estendeu os braços para nós, nessa parcela da cidade. Agora, o que seria do templo se não fossem as pessoas? O que seriam dessas paredes se não fosse uma igreja viva, que são seus fiéis, que é o seu povo? Nós temos dito incansáveis vezes, e Dom Orlando tem sido um pastor bem próximo de nossa paróquia e de toda a arquidiocese, que a paróquia de São Pedro hoje tem 8 comunidades, mas nós só temos o templo da igreja matriz. Mas nós já temos 8 comunidades vivas sem templo ainda. Por quê? A glória de Deus é o homem vivo. Vocês são a grandeza de Deus. É o povo e os seus pastores. É cada missa que a gente celebra, é cada terço que a gente reza, é cada procissão que a gente faz, é cada caridade que nós praticamos através das nossas pastorais. A vivacidade de uma igreja se dá pelas suas pastorais, pelos seus movimentos e pela liturgia que se celebra e se reza. Então, meus queridos, ouvindo o Santo Evangelho de Jesus no Sermão da Montanha, falando das bem-aventuranças, que quer dizer felizes, bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os que sofrem. Ele está chamando nós de bem-aventurados, de pessoas felizes. Nós não podemos esquecer disso, de que somos pessoas bem-aventuradas, de que somos pessoas felizes. Ah, padre, mas eu tenho meus problemas, eu tenho minhas dificuldades, eu tenho minhas dores, eu tenho minhas limitações. Isso não te impede de ser feliz. O homem mais perfeito que existiu, ele teve muitos problemas, sim ou não? E quando ele morreu na cruz, morreu resignado. Como diz a liturgia da igreja, abriu os braços, certo do que estava fazendo, convicto e cheio de amor para dar. Portanto, a felicidade não é a ausência dos problemas. A felicidade é a certeza da presença de Deus.
de que Ele está conosco, Shalom. Isso nos faz verdadeiramente felizes, apesar de tantas lutas. Por isso, queridos paroquianos, não nos esqueçamos nesse jubileu de como precisamos ser uma igreja samaritana. A última vez que Dom Orlando veio aqui, ele nos recordou isso, na festa de São Pedro, na sua homilia. Ele lembrou-nos, não esqueça a paróquia de São Pedro de ser uma paróquia samaritana. Não esqueçam as cestas básicas, não esqueçam os projetos sociais, não esqueçam em uma palavra só a caridade. Essa Eucaristia que nós celebramos aqui na igreja, em cada Santa Missa, ela deve continuar da porta da igreja para a rua, nas nossas comunidades, em cada bairro que nós construímos uma comunidade, Santa Dulce, Santa Mônica, esses bairros que nem constavam ainda na ata de fundação da nossa paróquia, a não ser aqui Nova Guará, Vila Paraíba. Muitos desses bairros surgiram depois. Tem bairros aqui novíssimos, que constituem hoje uma igreja, parte da paróquia de São Pedro. Isso é missão de todos nós. Irmos até essas casas, essas comunidades. E isso não é moda. Isso é profecia do Papa Francisco e da igreja. Quando eu disse no início da homilia que toda vez que a Igreja Católica ergue uma igreja é uma extensão do amor de Deus, a gente pode substituir por uma palavra que se chama tenda de Deus no meio dos homens. Vamos repetir? Tenda de Deus no meio dos homens. A igreja é como uma tenda que Deus armou no meio da humanidade para morar no meio de nós. Por isso que onde Ele está presente, tem que ter caridade, tem que ter evangelho, tem que ter Eucaristia, tem que ter criança, tem que ter jovem, tem que ter adulto, tem que ter família, tem que ter homem, tem que ter mulher, tem que ter todos. O objetivo da igreja é nós termos um sonho, de começarmos aqui entre nós uma realidade do céu. Alguém uma vez perguntou: padre, mas para que tentar fazer ajuda aos mais necessitados? Para que tanto projeto social? Ninguém lá fora faz isso. Mas aqui tem que ser diferente. Lembra do que Jesus disse aos apóstolos? Entre vós não deve ser assim. Vocês têm que fazer diferente do que o que está lá no mundo. Se lá não existe a caridade, entre vós tem que haver caridade. Se lá não existe comunhão, entre vocês tem que haver comunhão. Se lá não existe perdão, entre vocês tem que haver perdão. Entre nós tem que haver perdão. Então, queridos, a extensão do amor de Deus, a tenda de Deus no meio dos homens, começa a partir do que nós vivemos no dia a dia. E como a vida de paróquia faz bem para uma pessoa. E como a vida de paróquia ajuda a santidade de uma pessoa. Eu olho para vocês aqui a cada domingo e vejo rostos familiares. De muitas de vocês já conhecemos as histórias, sabemos os filhos, os pais, quando estão doentes, quando estão viajando. Tudo isso é porque Deus espera que de cada igreja, de que cada paróquia comece um céu de harmonia. Tem um livro muito antigo da vida de formação da igreja que diz assim: comunidade, lugar de perdão e de festa. Vamos repetir? Comunidade, lugar de perdão e de festa. Olha que bonito. Se você parar para pensar, na sua casa é assim, é ou não é? Tem horas que é de festa, tem horas que é de perdão, sim ou não? Não é todo dia para fazer festa. Vai ter dia que vai ser de perdão. E as duas coisas juntas é lindo, é maravilhoso, quando numa igreja
nós celebramos o perdão e a festa. Quando é para perdoar, que o façamos de coração puro e sincero. Quando é para festejar, aí nem precisa chamar, né? A gente gosta de festejar. E para concluir, meus irmãos, bem-aventurados sois vós, foram as palavras de Jesus no Evangelho de hoje. Não nos esqueçamos de que somos felizes, de que somos bem-aventurados, pela nossa fé cristã católica, pelo dia de hoje, pelo bicentenário da independência do nosso país. Não nos esqueçamos de que Deus veio morar no meio de nós e que a casa dele é o homem vivo, é a mulher viva, é você que é paroquiano, você que é de fé, é a glória de Deus. E quando você sair daqui depois da bênção final da Santa Missa, quando você for para sua casa e amanhã for trabalhar, os jovens forem estudar, os adolescentes forem para a creche, as crianças, vocês serão a paróquia de São Pedro lá nesses lugares. Vocês poderão dizer assim: eu sou a paróquia, eu sou a igreja católica aqui em Guaratinguetá. Você, pelo batismo, você é a igreja. E se porventura alguém lhe perguntar: você faz parte de uma igreja, de uma denominação? Você dirá assim: não, eu não faço parte, porque a minha igreja não é uma ONG, a minha igreja não é uma associação de bons amigos, não. Eu sou a igreja, ao invés de fazer parte. Tem diferença, sim ou não? Então você é a igreja. Você não só faz parte dela, você não é um número. Você é a igreja que Jesus fundou. E aqui em Guaratinguetá, nós temos muito por fazer. Temos muita missão a realizar. E que Deus nos encha de entusiasmo e de amor entre nós. E aí eu concluo mesmo, para não me alongar mais. Já vos disse em outras ocasiões que mais importante do que o que a gente faz é como a gente faz. Vocês lembram disso, sim ou não? Não importa para Deus a quantidade de coisas que a gente faz, por mais bonitas que elas sejam, mas é como a gente faz. Aqui eu estou vendo os coordenadores de comunidades, coordenadores de pastorais, do dízimo, dos acólitos, coroinhas, dos leitores, dos ministros. Mais importante do que a quantidade é como a gente está fazendo isso. Você que vem para a missa, não é a quantidade de missas, mas como você tem participado de cada uma delas. Com qual amor você tem feito cada uma dessas coisas. Tenho certeza que o Senhor nos abençoará, que São Pedro caminhará conosco e jamais nos deixará sozinhos nessa barca dele. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos, você que acabou de assistir esse vídeo, muito obrigado. Eu te convido a acompanhar este canal pelo YouTube e também no Facebook Padre Aloísio Mota. Juntos vamos evangelizar.